E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anderson Fedel, dentista e cientista de dados, e o tema do episódio de hoje é agentes. A OpenAI lançou oficialmente o modo agente no ChatGPT e inaugurou talvez uma nova era da nossa interação com essas inteligências artificiais. Embora a lógica de agentes não seja novidade e já está aí há um bom tempo, eu acredito que talvez a gente esteja num novo momento de popularização dessas ferramentas, e hoje a ideia é que a gente entenda como isso funciona, como pode ajudar e qual a perspectiva para o futuro com o uso dessas ferramentas à base de inteligência artificial. Bora lá? Então vamos lá. Para quem acompanha o podcast há um tempo e viu episódios anteriores, a gente bate bastante na tecla do que é inteligência artificial no final das contas. Pois bem, o que a gente chama de inteligência artificial, principalmente ligado aos chatbots, como é o ChatGPT, como é o Gemini, como é o Claude, são LLMs. E LLMs são modelos de linguagem, são modelos matemáticos que preveem a próxima palavra. Isso é a forma técnica. Na prática, o que a gente vê? A gente vê modelos matemáticos que conseguem gerar texto. Então a gente vai lá, faz uma solicitação, prompt, né? Faz uma pergunta e ele vai lá e responde. Por quê? Porque ele gera texto. Né? Por debaixo do capô, né? Para qualquer ferramenta do tipo que a gente use, como o ChatGPT, vai ter ali um canto que primeiro o sistema diz assim, ó, você é um assistente útil, por exemplo. E aí você faz uma pergunta, então o sistema vai gerar o texto com base no fato de ele ser um assistente útil e com base na sua pergunta ou solicitação. Tudo bem? Então, no começo de uso dessas ferramentas, foi muito comum que as pessoas usassem como se fosse um novo Google, como se ele fosse um substituto do Google que apenas traz informação de uma forma diferente. E não é bem isso, né? Os LLMs, né, as duais inteligências artificiais, são algo bem mais sofisticado do que isso e as pessoas já estão se acostumando. Porém, com a lógica de agentes, a coisa muda um pouquinho. Então, para a gente poder explicar e entrar nesse assunto, é bom que a gente defina o que seriam os tais agentes, certo? Pensa bem, olha a palavra agente. Agente é aquele que age. Então, se a gente está interagindo com um chatbot, ele apenas responde ao que a gente está perguntando, ele apenas gera um texto, ele não está agindo, ele está apenas gerando texto. Agora imagina uma situação em que eu estou conversando com o meu chatbot e eu falo assim, responda o meu próximo e-mail do remetente X. E imagina uma situação que não é que ele só gera o texto de resposta daquele e-mail, ele vai lá e clica enviar. Consegue imaginar algo nessa linha? Pois é exatamente isso que está acontecendo com a nova geração de agentes. O lançamento da OpenAI, ela vem com essa proposta. É como se nós dessemos ao sistema algumas credenciais, algumas permissões, algumas ligações que permitam que o chatbot não só responda, como haja, como ele execute algum tipo de ação. De forma técnica, e é claro, né, sem aprofundar mais do que o necessário, é como se na hora que ele respondesse, na hora que ele gerasse o texto, tivessem alguns gatilhos. Imagina assim uma espécie de gatilho. Então imagina que eu vou lá e solicito, vamos usar o nosso exemplo de resposta a um e-mail. Vamos lá que a gente está conversando com o ChatGPT e eu peço, né, você vai responder ao e-mail do remetente X. E aí, quando eu mando isso para o sistema, ele ativa algum gatilho. Imagina que esse gatilho é mandar e-mail. Então, é como se ele identificou que ali naquele texto, né, da minha pergunta tem algo referente a e-mail e ele entendeu que ele tem que ativar um gatilho e esse gatilho vai executar uma ação. De uma forma bem resumida, bem grosseira, é assim que funcionam os agentes, né? Eles têm ferramentas, né? O termo técnico para isso são as tools. A gente configura um agent, né? Um agente com algumas tools, algumas ferramentas, e ele sabendo que tem essas ferramentas, né? Ele vai agir quando puder, quando nós solicitarmos a ele. E isso faz completa diferença, porque ele passa a ter alguma autonomia. Ok, então quer dizer que o ChatGPT inaugurou, né, a fase dos agentes, é a primeira vez que a gente está vendo agentes sendo utilizados com inteligência artificial? Não.
Na verdade, se você é um grande usuário dos chatbots de IA, provavelmente você usou já um agente e não sabia. Eu vou explicar. Embora a gente tenha dado um exemplo bem complexo, com uma autonomia bem interessante, né, de mandar e-mail, de responder e mandar e-mail, os agentes podem ser uma coisa mais sutil, né? E aí quando eu falo assim que o agente ele age, né, ele executa uma ação, na verdade tem um passo anterior. Geralmente ele é orquestrado, ele é feito de uma forma que ele segue alguns passos, né, para que a ferramenta seja executada, vamos assim dizer, né? Aquelas ações que a gente falou, aqueles gatilhos, sejam executados da melhor forma possível. Quando essas empresas querem configurar um agente, na verdade, elas pedem que a IA, o LLM, execute alguns passos e durante a execução desses passos, identifique se há ou não necessidade de agir. Ficou complicado? Calma que a gente explica. A gente já falou aqui em episódios anteriores sobre o modelo pesquisa aprofundada, Deep Research. O Deep Research faz o quê? A gente faz uma solicitação ali para o sistema, aí ele faz uma busca na internet por, 50, 60, 70 fontes diferentes. Ele vai resumir o conteúdo de cada uma dessas fontes, cada um desses sites, e depois vai te entregar uma resposta. Esse método de ação, essa forma do sistema se organizar para te trazer uma resposta, já é um método, a gente chama de agêntico, né? No ramo de tecnologia está se falando muito no modo agêntico de construir soluções. Então esse é um modo agêntico de solução. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, vamos citar um exemplo de pesquisa aprofundada para a gente pegar o gancho. Vamos botar um exemplo de que a gente fez uma Deep Research, a gente ativou o modo de pesquisa aprofundada, de pesquisa a fundo, dependendo da tradução que a gente utilize ou do sistema, e a gente fez a seguinte solicitação: pesquise de forma aprofundada as evidências científicas que corroborem o uso de flúor na água de abastecimento. Nesse momento, ele pegou essa minha solicitação e aí ele vai ativar uma ação que diz assim: faz uma busca por fluoretação das águas. Aí ele vai, na verdade, destrinchar isso, mas não vale a pena a gente ficar detalhando demais nessa parte, mas faz uma busca por fluoretação das águas, faz uma busca por abastecimento público de água, faz uma busca por flúor, faz uma busca por fluoreto de sódio, entendeu? Aí ele pega 50, 60, 100 fontes e vai consumir esses textos, ele vai olhar e vai dizer, isso é relevante para o que ele está procurando, isso não é, isso é, aquilo não é, isso aqui é relevante só até esse ponto. É como se ele separasse os textos de interesse e aí depois vem uma segunda fase que vai construir a resposta. Pois bem, a gente está falando de um modo agêntico, porque vai ter um agente que vai fazer a busca, vai ter um agente que vai resumir e vai ter um agente que vai montar a resposta final. Se está parecendo confuso, então vamos fazer uma analogia com pessoas. Imagina que você reuniu um grupo e aí você atribuiu tarefas para 3 pessoas de um grupo. Você chega para a primeira pessoa, a pessoa A, e fala assim: pessoa A, é o seguinte, você vai coletar o máximo de informação sobre fluoretação das águas de abastecimento público. Aí você chega para a pessoa B e fala assim: pessoa B, você vai pegar tudo que a pessoa A conseguiu reunir e vai selecionar só o que foi interessante e resumir. E aí você chega para a pessoa C e diz assim: pessoa C, é o seguinte, sabe o que a pessoa B selecionou e resumiu? Agora você vai fazer um texto final com todas essas informações de uma forma interessante, agradável ou bem construída, bem formatada para a leitura final do usuário. Pronto, é exatamente isso, né? O modus operandi desses sistemas, que em vez de utilizar humanos para tal tarefa, eles vão utilizar agentes, certo? Cada agente vai ter um LLM, provavelmente vai ter uma IA ali por trás que está fazendo essa tarefa. Então, o modo Deep Research já utilizava o método agêntico, certo? É como se a gente dividisse tarefas, né? E aí o método agêntico permite que a gente construa LLMs, IAs em cadeia, né? Um grupo de IAs para realizar uma determinada tarefa. O Deep Research já fazia isso, então se você já usou um Deep Research ou algo parecido, é bem provável que você já tenha usado um agente e não sabia. Outra característica interessante é que quando a gente está lidando com o método agêntico, é muito comum que esses sistemas mostrem para a gente na tela o que é que ele está fazendo. Então, se você já utilizou essa ferramenta, já deve ter notado
que ele fica dizendo todos os passos que ele seguiu. Ah, o usuário quer isso daqui. Ah, mas essas fontes parecem dizer isso. Porém, o usuário talvez queira saber por essa outra visão. Ah, isso aqui não parece interessante, vou cortar. Ah, isso aqui parece interessante, vou selecionar. É muito, muito legal ver esses agentes funcionando, né? Então, geralmente, um sistema agêntico, a base de agentes, ele tem alguns atores, né, que são os agentes, tem autonomia, cada um deles, e geralmente eles têm acesso a algumas ferramentas, a gente chama de tools, né, que é o que vai causar uma ação em determinado sistema. Então imagina que a gente dividiu a nossa equipe e a gente tem uma forma de dizer assim, imagina que aí você pode fazer assim, agente, se em algum momento você vê que vai precisar consultar qual é o nível de flúor de uma determinada região no abastecimento de água, você vai lá na ferramenta Z, e consulta, porque na ferramenta Z dá para saber qual é o nível de flúor do abastecimento de água. Certo? Eu estou fazendo de forma hipotética, né? É mais comum, né, quando a gente vai exemplificar, que a gente fale sobre obter as condições meteorológicas, então obter a temperatura ambiente de determinado local, né? Para ficar no nosso escopo, né, na nossa linha de raciocínio, vamos supor que a gente tem uma ferramenta externa, né, um site, digamos, que aí você bota assim, local tal, você aperta Enter, e aí ele diz assim, o local tal tem a concentração de flúor X. Então, os agentes geralmente são configurados para identificar quando o usuário precisa saber de uma informação que necessita de consulta externa, ele ativar essa solicitação e obter uma resposta. Nesse momento ele está agindo. Ele está ativando esse sistema e obtendo uma resposta. E aí vem o nosso método de ação. Tá legal. Tudo isso faz sentido, né, para a nossa pesquisa. A gente estava falando aqui de um ambiente de pesquisa, que a gente queria saber muitas fontes e queria fazer algum sentido com essas informações que foram coletadas. Mas o que foi que a OpenAI inaugurou? Já que o Deep Research já existia, já tínhamos ferramentas assim, o que foi que a OpenAI inaugurou liberando o modo agente? Primeiro, é importante dizer que outras empresas já tinham lançado ferramentas semelhantes ou na mesma linha. Por exemplo, a empresa chinesa Butterfly Effect lançou um programa chamado Manus. Aí ficou bem conhecido, Manus AI. Ele ficou bem conhecido aí na comunidade tecnológica, porque é uma ferramenta que você meio que dizia o que queria e ele fazia todo o resto. E vamos supor que você queria, eu quero um programa de xadrez em que cada peça é uma figura do Mario, sei lá. E aí ele ia lá e executava, ele ia fazendo vários passos, né, ativava várias ferramentas e te entregava o programa pronto. Então isso é um método agêntico. Isso eram agentes de IA trabalhando com autonomia e isso já aconteceu antes, né, antes desse anúncio da OpenAI recente. O que muda, penso eu, na minha humilde opinião, é que a gente está falando da empresa que inventou o ChatGPT, né? No final do dia, o ChatGPT foi a ferramenta que foi o marco na utilização dos LLMs e da inteligência artificial. Ela é, até agora, a empresa e líder de mercado, a pioneira no uso de chatbots de IA. E quando ela lança essa ferramenta, penso eu, ela marca uma nova era. Ok, tudo bem, Anderson, mas até agora você não explicou qual a diferença que isso vai fazer na minha vida, né? Mas vamos lá. Se você seguiu o raciocínio até agora, já deve ter captado a ideia. Com o chatbot tradicional, eu obtenho respostas interessantíssimas, muito úteis. Mas e se eu quisesse um robô autônomo? E se eu quisesse que ele fizesse as coisas para mim? É aí que entra o método agêntico. E é aí que entra o agente da OpenAI. Um dos exemplos que a OpenAI está dando é você falar, quero fazer a receita tal, compre os ingredientes para mim e manda entregar na minha casa. Então imagina que nesse modo agêntico, né, quando ele obteve essa solicitação, ele vai configurar primeiro a receita, né, que você está pedindo. Vamos botar um exemplo aqui, eu quero um cheesecake de goiaba. Vamos lá. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai primeiro configurar uma resposta dizendo, ele quer um cheesecake de goiaba e o cheesecake de goiaba precisa desses ingredientes. Ok, numa segunda etapa ele vai fazer o seguinte, entendi que ele quer que não só
eu dei a receita para ele. Ele quer os ingredientes na casa dele. Então ele vai ativar as ferramentas necessárias para olhar a internet, pesquisar nos sites, ver o preço, né? E aí, dependendo da configuração, ver o melhor preço, né? Se você der opções dele para ele de compra, né? E os acessos devidos, e fazer de fato a compra. É como se ele tivesse um sistema interno que vai lá e consegue navegar na internet e clicar nos botões que permitem a compra. Então, vamos supor que ele tem um acesso, então vamos aqui de exemplo, certo? Que ele tem acesso à Amazon. Ele vai lá, identifica os itens da receita, bota na cesta e depois clica em comprar. E em algum tempo vai estar chegando na sua casa. E a única coisa que você, como humano, fez foi: quero fazer a receita do cheesecake de goiaba, me dê os ingredientes e faça com que chegue na minha casa. Deu para entender o nível de sofisticação da coisa e o que isso pode levar? Então, bora de exemplo na odontologia. Vamos supor que a gente é organizado o suficiente como dentista para ter uma planilha de estoque, certo? Vamos supor que a gente tem o nosso consultório, a gente tem uma planilha de estoque e à medida que certos materiais acabam, a planilha vai lá e vai advertir, ó, falta só mais um item do adesivo, ó, falta só mais um item da caixa de máscara. Imagina agora que você tem um agente que, toda semana consulta essa planilha, identifica quais itens estão perto de acabar, faça uma cotação para você, te retorne essa cotação e te diga assim, ó, posso ordenar essa compra? Sim ou não? E aí você só clica sim. Ou se você quiser arriscar ainda mais, né, você pede para ele sozinho tomar essa decisão. Veja os itens na lista da minha planilha, veja o que está com baixo estoque e uma vez por semana ordene na Dental, né, no site, a compra desses materiais para que chegue no meu consultório. De forma teórica, o agente pode fazer isso. E aí está o poder da coisa. Que agora você tem um sistema completamente autônomo, tomando decisões e executando ações. Deu para perceber o poder da coisa? A gente está citando exemplos bem básicos aqui, mas a coisa pode ir muito, muito mais além. É claro que isso tudo vai trazer uma série de preocupações, né? Já que a gente está dando alguma autonomia para esses sistemas, né? A gente vai ter que ter alguns cuidados para que tarefas indesejadas não sejam executadas. É extremamente provável, né, que pelo começo, ou pelo menos, né, uma boa parte do tempo, a gente use esses sistemas agênticos para fazer tudo até o ponto de decisão do humano, né, que eu acho, inclusive, bem mais provável que essa seja a verdadeira utilidade. Por exemplo, imagina que ele está lá vendo a planilha de estoque do consultório e ele faz tudo, exceto comprar. E ele te traz detalhado qual está o valor, qual o teu estoque, qual o valor, e aí você tem a opção só de tirar da cesta, digamos assim, da Amazon, né? Clicar em comprar ou não. Né? Isso já é muita coisa. A gente está falando de exemplos que tem alguma responsabilidade envolvida. Né? Sempre que você está falando de compras, né? Imagina que um agente desse tem toda a autonomia de compra, e aí de repente ele comete um equívoco e faz uma compra de um aparelho caríssimo ali no sistema, né? Na Dental. E aí vai ser um grande problema para você. Então, é mais provável que a gente comece por exemplos simples, né, de menor complexidade, de baixo risco. E, paulatinamente, a gente vai utilizando esses sistemas para situações de maior responsabilidade. Exatamente o que vai acontecer, a gente não sabe bem. De forma técnica, a gente pode dizer que não são sistemas baratos. Então, cada vez que a gente faz uma solicitação desse tipo para um agente, ele vai executar uma série de etapas ali que consomem computação, consomem recursos da empresa. Então, não é uma coisa que vai aparecer amanhã e todo mundo vai estar conseguindo fazer. Todos os assinantes pagos vão ter acesso à ferramenta, porém com um limite de 40 solicitações. Só para ter um exemplo. E por que esses limites? Porque é caro, né? Você precisa rodar essa IA várias vezes. Né? Você precisa rodar as IAs mais poderosas, as IAs que são computacionalmente caras para executar. Então, isso, pelo menos por enquanto, não é uma tarefa barata. E não é todo mundo que vai ter acesso a isso de uma forma muito fácil. Porém, no mundo da tecnologia, é natural que os preços, né, de recursos tecnológicos tendem a baixar.
né? Então, sim, se hoje é algo restrito aos assinantes do ChatGPT e ainda assim com algumas restrições, pode ser que no futuro a gente veja a coisa ficando bem mais acessível, e quando fica mais acessível, mais pessoas têm a possibilidade de executar tarefas e fazer as mais diversas coisas. E a ideia do episódio de hoje era isso, era esclarecer, né? Agora, quando você ouvir falar de agentes de IA, o modo agente, né, agent, da OpenAI, do ChatGPT, você já sabe mais ou menos do que a gente está falando. Muitos brasileiros, principalmente brasileiros, porque aqui é muito popular, né, o uso do WhatsApp, tiveram acesso a IA através da Meta AI, né, que está disponível para todo usuário do WhatsApp aqui no Brasil. E aí, alguém pode pensar, eu já tenho um agente de IA lá no meu WhatsApp, por exemplo. Eu faço uma pergunta, ele me responde, ele busca na internet. Então, só para a gente contextualizar, aquilo não é bem um agente, é só uma IA que gera um texto de acordo com uma pergunta, de acordo com uma solicitação. O método agêntico que a gente está se referindo é algo mais sofisticado, que tem passos, tem autonomia para executar algumas ações, né? É esse tipo de agente. E nada impede, né, de forma alguma, que no futuro o WhatsApp, né, tenha isso disponível no seu sistema, né? Que a Meta de alguma forma disponibilize um agente que fique ali no WhatsApp a nosso dispor e execute ações. São esses chatbots de IA, né? Muita gente está falando que fiz um agente de IA para o WhatsApp e tal. Não confunda, a gente não está falando da mesma coisa, certo? Os chatbots de IA de WhatsApp atualmente, em maior parte, são sistemas que usam IA e sim tem acesso a algumas funcionalidades. Se você está interagindo, por exemplo, com um chatbot de IA, que ele conversa de forma natural com você, né, e aí parece um humano, isso só está dizendo que ele está usando ali uma IA do tipo LLM, né? Vamos supor, um ChatGPT por debaixo do capô. Né? Mas tem uns que você usa e tem hora e vai ter um certo momento que ele vai dizer assim: clique 1 para isso, clique 2 para aquilo. E está tudo bem, mas ele não é um agente. Porém, já tem alguns sistemas em que você está interagindo com um chatbot de IA e ele pergunta, sei lá, você quer marcar a consulta com o profissional tal? Aí você diz sim. Aí ele vai te perguntar, tá, qual o melhor dia, qual o melhor horário? E aí você fala, né, respondendo naturalmente, e ele vai lá e reserva para você num calendário. Aí sim, pode ser que você esteja lidando com um agente, porque ele está tendo acesso a ferramentas e ele tem autonomia. Deu para captar a diferença? Então a gente está no momento de transição. Na verdade, tem uma série de confusão entre os termos IA, agente de IA, chatbot com IA, mas é importante a gente captar a ideia. Penso eu que sempre é interessante a gente entender a intuição da tecnologia. Então, se você tiver acesso, né, a uma assinatura do ChatGPT, fica de olho, né, se ainda não recebeu essa atualização do modo agente, né, e aí ele fica lá no menu da interface do ChatGPT. Na versão em português é em ferramentas, né? E aí se você assina, você vê que tem investigar a fundo, criar imagem, web search, tela. Vai ter um item a mais chamado agente. E aí é aí que está essa nova forma que a gente está comentando, que vai ter possibilidade de executar ações. Você vai precisar configurar alguns acessos. Por exemplo, no ChatGPT hoje você já pode dar acesso, por exemplo, a todos os seus arquivos do Google Drive. Você pode dar acesso a todos os seus arquivos do Microsoft OneDrive, certo? Dependendo desses acessos, digamos assim, vai ser o limite de autonomia do agente. E se você não tem hábito de usar o ChatGPT e tem o hábito de usar outras ferramentas como o Gemini, o Claude, o Perplexity, é extremamente provável que algo parecido vai chegar também nessas plataformas em breve, porque tem sido uma tendência de mercado, quando uma lança uma ferramenta que é muito útil, ou que cai na graça, né, dos usuários, os outros vão lá e copiam. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre agentes. Na verdade, o tema que a gente ia falar no episódio seria outro, mas como surgiu esse lançamento do ChatGPT pela OpenAI, eu achei que seria bem interessante falar sobre agentes agora. Para quem acompanha meu trabalho, né, eu já tenho algumas coisas escritas sobre inteligência artificial, principalmente na odontologia, na newsletter, né, no site da Odontologia News, e a gente já falou sobre agentes de IA há um bom tempo atrás, porém a gente está inaugurando uma nova fase agora, né, com o lançamento da OpenAI, a execução
agentes com possibilidade de ação, de executações, estão muito, muito próximos do usuário leigo, né, de qualquer pessoa, na verdade. Isso difere um pouco da forma como a gente teorizou não, como a gente explicou o que são os agentes de IA lá no passado. Mas, como sempre, no próximo episódio a gente vai ter um outro tema relacionado à inteligência artificial, como a gente pode usar isso na saúde e como pode ajudar o profissional de odontologia no dia a dia. Até a próxima, pessoal!